Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa palestra do Grupo Espírita Fraternidade. Espero que neste momento estejamos todos conectados com Deus, com os nossos mentores espirituais, para que possamos absorver da melhor forma possível os ensinamentos de hoje, o nosso bate-papo, e possamos aurir forças para o nosso dia a dia, para a nossa semana. Bom, antes de começarmos propriamente nossa palestra, eu vou ler uma mensagem do livro Agenda Cristã, para que possamos fazer a nossa preparação para a palestra. O título da mensagem é Medicação Preventiva. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado. Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muitas vezes a loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Por fim, atenda a afabilidade e a doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Depois nós vamos voltar a um pouco essa mensagem. Vamos fazer a nossa mentalização, nossa prece, agradecendo por mais uma vez podermos estarmos juntos, tentando melhorar cada um de nós, que neste momento possamos nos conectar com a espiritualidade maior, com os nossos mentores, para aurirmos todas as benesses destes momentos em que falamos sobre o Evangelho de Jesus e sobre os bons sentimentos, os bons pensamentos, sobre os ensinamentos do Cristo. Que a paz de Deus, nosso Pai, consiga nos envolver e nos proteger hoje, agora e sempre. Bom, meus irmãos, antes de voltarmos a essa mensagem, o capítulo de hoje é o capítulo do livro Fonte Viva, que temos para conversar, intitulado Não Te Perturbes, é o capítulo 16. Bom, nós vamos ler essa mensagem, depois nós vamos tecer alguns comentários para que possamos entender um pouco melhor o que foi passado. Então, o capítulo começa com a passagem de Paulo aos Romanos, na carta aos Romanos. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta ao primorado para a glória do pão da subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a de lacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicado e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado dia a dia. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres
aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhes que se externe com referência à dificuldade, e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbe, pois, da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Bom, meus irmãos, bem clara aqui a mensagem de Emmanuel ao falar dessa parte do sofrimento, mais especificamente de como encaramos o sofrimento aqui no planeta Terra, na nossa vida terrestre. Ele tece vários comentários, vários exemplos de coisas do dia a dia que usamos, que somente pela transformação, pelo burilamento que passam a ser úteis realmente para o nosso dia a dia. Mas esse não é um tema muito fácil de se vivenciar. É muito fácil a gente falar, nossa, temos que entender o sofrimento. Muitos até dizem que o espírita gosta do sofrimento, mas na verdade nós procuramos somente entender que se existe uma consequência, é porque houve uma causa. Se Deus é infinitamente justo e bom, um Pai misericordioso, Ele com certeza não nos colocou aqui na Terra simplesmente para um sofrimento vão. Voltando um pouco à nossa primeira frase aqui, a nossa primeira mensagem, desculpa, da preparação de ambiente, ela está muito bem conectada quando ele coloca vários passos para a nossa forma de agir durante as situações da vida, exigindo exatamente uma prevenção, um bom senso na hora que nos deparamos com determinadas situações. E esse mesmo bom senso, essa mesma forma de não exagerarmos nas nossas atitudes, nas nossas formas de pensar, não radicalizarmos dessa forma, em onde ele coloca que a coragem, que devemos usar a coragem, por exemplo, mas sem um abuso, porque muitas vezes o corajoso é um simples imprudente. Essa linha tênue entre a coragem e a imprudência segue junto com muitas coisas na nossa vida. E quando encaramos o sofrimento, isso também vem à tona. Se conseguirmos entender que estamos aqui no planeta Terra, não a passeio, e que o planeta Terra, na verdade, é uma grande escola que temos para o nosso burilamento, para o nosso aperfeiçoamento, conseguimos entender um pouco mais as situações da vida. E esse sofrimento, conforme o Emmanuel coloca, parece ter um propósito, passa a ter um outro significado. De acordo com a doutrina espírita, a gente sabe que o nosso planejamento reencarnatório não é feito à toa. No comentário da questão 71 do Livro dos Espíritos é colocado que todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Isso nos diz, meus irmãos, que, como eu falei, nós estamos encarnados sem um propósito. Que não viemos habilitar o planeta Terra simplesmente para passeio e que não estamos vinculados ou reunidos com determinadas pessoas, ou sejam amigos ou familiares, por obra do acaso. Nós somos espíritos eternos, ou seja,
nós preexistimos a essa existência, a essa vida, e continuaremos como espíritos eternos no mundo espiritual após o falecimento do nosso corpo. O processo reencarnatório, quando entendemos que existe todo um trabalho feito quando viemos para a Terra, nos faz entender que cada momento que vivemos aqui, ele é de extrema importância para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento. Na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, temos o seguinte: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida eterna? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Mas sabemos também que existem aqueles casos em que o espírito está tão debilitado, está tão confuso, que ele não consegue participar exatamente ativamente do seu planejamento reencarnatório. Nesse caso, os espíritos nos esclarecem na questão 262 que Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com uma criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha. Ou seja, em ambos os casos, seja quando nós participamos mais ativamente do nosso planejamento encarnatório, ou seja, quando isso nos é outorgado de outra forma, pelos bons espíritos, pelos bons amigos espirituais, como é colocado aqui, pelo espírito ainda não conseguir ou não estar apto a fazer esse planejamento por si próprio, ou ajudar nesse planejamento, na verdade, existe todo um arcabouço de coisas, um arcabouço de ações relacionadas ao nosso processo reencarnatório antes de estarmos aqui. E seria extremamente sem senso e não inteligente, por assim dizer, se viéssemos aqui à Terra simplesmente para sofrer, porque Deus colocaria e estaria se regozijando com o nosso sofrimento. Por isso é importante lembrarmos, primeiramente, que Deus é soberanamente justo e bom. Nada do que passarmos aqui estará fora desse planejamento que tivemos para aqui e estará fora de consequências das nossas próprias ações. Segundo Joana de Ângeles, as provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós próprios, a fim de repararmos as faltas cometidas, encontrando na dor que se deve superar os recursos valiosos para a libertação dos gravames ditosos e a paz da nossa consciência. Sabemos que não é fácil. Ninguém pode dizer que a perda de um ente querido, que uma situação financeira muito drástica, ver às vezes familiares passando necessidade, seus filhos, são situações em que podemos simplesmente dizer: isso acontece. Para isso, Deus nos outorgou o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio e a capacidade de agirmos, mas também a incrível força interna, pois somos seres destinados à perfeição. Somos filhos de um Pai perfeito. Pensar que Deus iria colocar-nos em situações em que o sofrimento é o único mote para aquela reencarnação é absurdamente insano. Eu gosto de comparar que Deus, como um Pai amoroso, podemos fazer um paralelo até com nós mesmos, que somos ainda imperfeitos. Quando nós vemos os nossos filhos dando os primeiros passos e por algum motivo
ele, nesses primeiros passos, cai no chão, como pais, nós sabemos que aquela dor, aquele momento, é um momento insignificante em todo o curso que aquela criança vai ter na vida. Aquele momento em que ele muitas vezes, simplesmente por ele desequilibrar e cair no chão, ele chora, para ele sim, é um momento de extrema angústia, um momento realmente de extremo sofrimento, podemos dizer. Mas para nós, que temos uma consciência maior de qual será o trajeto daquela criança, de todas as coisas que virão, nós sabemos que aquilo é mínimo. E exatamente é nesse processo de cair e levantar que ele irá aprender a andar. Da mesma forma, os bons amigos espirituais, os espíritos perfeitos, e principalmente Deus, nosso Pai, sabe do nosso potencial e da nossa vida eterna. E este pequeno momento que às vezes passamos em dificuldades, passando por uma situação difícil, é um piscar de olhos se compararmos com a nossa eternidade. Nenhum sofrimento dura para sempre. Eu lembro quando eu ouvi essa frase da primeira vez, ela me tocou bastante. Nenhum sofrimento dura para sempre. Não estamos destinados a sofrer eternamente. A doutrina espírita nos coloca isso. Ao contrário, estamos destinados a sermos seres perfeitos. E é exatamente para isso que precisamos nos burilar. Que precisamos realmente colocar à prova o quanto já aprendemos. Como não fazemos no nosso dia a dia quando estamos estudando. E também temos a situação em que nós mesmos, às vezes, aumentamos o nosso sofrimento por uma escolha própria. Quantos e quantos casos nós temos na literatura espírita de pessoas que tiveram um planejamento reencarnatório definido no plano espiritual e que quando chegaram aqui pioraram muito a sua situação por escolhas indevidas que fizeram aqui. Nos lembramos de um caso, se eu não me engano, do livro Os Mensageiros, não me recordo agora assim, mas de um senhor que ele vinha reencarnar e nesse planejamento reencarnatório dele, ele havia, numa encarnação anterior, abandonado várias crianças, prejudicado vários espíritos. Então, nessa reencarnação, ele viria exatamente com a missão de que esses espíritos, que seriam seus irmãos, alguns de sangue, outros adotivos, ele estaria incumbido de cuidar e de ajudá-los. E que dessa forma ele também iria conseguir evoluir. E infelizmente, apesar de ele ter nascido em um lar cristão com toda a estrutura necessária, ter tido todo o conhecimento necessário para cumprir a sua tarefa, ele acaba relegando, quando seus pais morrem, relegando os irmãos que ele já tinha. Com isso, não chegando nem a encontrar os outros espíritos que ele deveria acolher, e acaba contraindo um matrimônio forçado por ter engravidado uma outra pessoa, contraindo um débito com ela, com algo que ele não estava ligado. Só que a partir daquele momento, o filho que ele tem, que estava muito mais ligado à mãe do que a ele, e que era um filho extremamente problemático, passa a ser algo que está agora fazendo parte do caminho dele reencarnatório. Mas não porque no planejamento dele isso estaria, mas sim por atitudes que ele tomou durante esta sua vida. Então, o nosso sofrimento aqui, nós sabemos, existem as provas que irão nos colocar de frente com aquilo que colocamos que muitas vezes estamos aptos a fazer. A prova mais comum é a da paciência, onde muitas vezes falamos, ó Pai, nos dê paciência, que eu possa ter mais paciência. E ficamos chateados quando as situações nos aparecem em que
possamos testar a nossa paciência, adquirir internamente razões e pensamentos que nos façam entender e ser paciente com aquela pessoa, com aquela situação, sermos resignados com algo que ainda não podemos mudar. Somente pela ação vamos conseguir melhorar o que temos dentro de nós. E é muito interessante porque no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os Simples, os Espíritos nos esclarecem que quando Jesus colocou bem-aventurados os aflitos, ele não estava colocando simplesmente por sofrermos aqui na Terra, nós estaríamos salvos. Não. A mensagem do Evangelho, às vezes parece até um pouco mais contundente, mas é extremamente esclarecedora. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra e após o trabalho virá o repouso. O Evangelho ainda nos coloca: o desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente da vontade de Deus. Ou seja, precisamos agir, precisamos colocar a nossa fé à prova e agir durante o nosso sofrimento. Assim Deus irá nos consolar, porque nós estaremos, por nós mesmos, procurando lutar, procurando vencer essas dificuldades. Então, quando é colocado bem-aventurados os aflitos, não é simplesmente porque todos os que sofrem estarão lá. A consolação virá, sim, para aqueles que buscarem. E temos isso em diversos casos, quando grupos espirituais, não porque são maus, não porque não querem, tentam resgatar espíritos que estão no umbral, que estão nas zonas umbralinas. Infelizmente, eles não conseguem, porque a vibração que emanamos quando nos detemos nesse sofrimento agonizante, quando nos detemos em pensamentos ruins, quando ainda estamos vidrados e focados simplesmente nas situações ruins que vivemos, nos torna ilhados da ajuda do mais alto. Não porque Deus nos pune, não porque os espíritos vão se comprazem em vermos chorando, vermos sofrendo. Não. Nós mesmos criamos as grades que muitas vezes vão nos prender e nos ilhar daqueles que querem nos ajudar. Então, quando é colocado bem-aventurados os aflitos, como ele coloca aqui, são para aqueles que buscam testar a sua fé e buscam sim, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das vicissitudes, andar, prosseguir. É como uma criança. Se ela estiver andando e cair e ficar lá, ela não vai aprender mais a andar. O grande detalhe virá exatamente em ela levantar e tentar novamente. E não é assegurado que ela não irá cair de novo. Mas com o tempo, ela irá aprendendo a como manter o equilíbrio e andar. Assim como nós vamos aprendendo a manter o nosso equilíbrio espiritual, o nosso cerne divino equilibrado. Mais uma vez, como foi colocado na mensagem de preparação de ambiente, o nosso bom senso, balanceando para que tenhamos sim coragem, mas não a imprudência. Balanceando para que a gente possa cultivar a verdade, mas não cultivar a perturbação e desânimo de outros com essa verdade. Ou seja, o nosso sofrimento aqui na Terra, ele vai ser muito dosado exatamente pelo nosso ânimo interior, pela vontade que precisamos ter de cultivar a fé em Deus, pela vontade que temos de ter de que isso irá passar. Como colocamos no início, nenhum sofrimento dura para sempre.
nenhum sofrimento dura para sempre, porque nós estamos destinados a sermos seres perfeitos. E se estamos destinados à perfeição, e essa é a única fatalidade que nós temos, em algum momento nós iremos caminhar. Quanto tempo isso irá levar, realmente vai depender da nossa situação. Se formos as pessoas, como foi dito aqui, que mantemos aquele tipo de pessoa que mantém a fé, que procura ter resignação, mas não acomodação, entendendo que em determinados momentos realmente precisamos esperar, mas agindo quando olhamos e vemos oportunidades de melhorar, buscando melhorar, muitas vezes até pelo esquecimento dos nossos próprios problemas e ajudando outras pessoas. Quantos e quantos exemplos nós temos na literatura, em casos de pessoas que ajudaram outras e daquela forma elas também se ajudaram. Porque fazer a caridade, praticar o bem, é a forma de nos libertarmos dessa grade, dessa prisão que muitas vezes nós mesmos nos colocamos pelo nosso próprio sofrimento. Onde não podemos enxergar nada além daquelas 4 paredes, daquelas grades. Então, meus irmãos, acho que a mensagem principal que tem dessa lição de Emmanuel, do livro Fonte Viva, é sabermos entender que não estamos aqui à toa, que o sofrimento não é à toa, e que temos sim condições de passar por ele. Principalmente porque Deus é infinitamente bom e misericordioso. E não seria sensato pensar num Pai amoroso que simplesmente se compraz em ver-nos sofrer. Dessa forma, eu espero que essa pequena passagem nos dê o ânimo para lutar, para prosseguir, para ter a certeza de que, seja qual for o problema que estejamos passando, ele vai passar. E muitas vezes esses anos que temos aqui, como disse, vão parecer um piscar de olhos na nossa eternidade. Lembremos dessa figura, do pai que vê a criança cair. Como pai, sabemos a jornada que aquela criança terá ainda. E aquele pequeno momento é exatamente isso. Um átimo de segundo na eternidade. Então, meus irmãos, que possamos seguir confiantes, com fé em Deus, aurindo forças do mais alto em cada momento, com a prece, como ele falou, mas também com a nossa fé fortalecida. E que essa mensagem possa ajudar a cada um que ouvir a passar de uma forma melhor pelas vicissitudes da vida. Que Deus então nos proteja, nos ilumine e que tenhamos fé para a nossa vida. Muito obrigado e até a próxima palestra.